Há um cântico muito conhecido, que no momento do seu coro, com muita ênfase, o povo canta assim: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Mas eu quero dizer à igreja que, enquanto meditava neste hino maravilhoso, nesse presente divinal que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, eu ouso dizer que o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, meus irmãos, a este mundo. O melhor de Deus está entre nós. O melhor de Deus ressuscitou. O melhor de Deus está à direita do Pai e intercede por nós. E o melhor de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, Ele veio como foi anunciado pelos profetas. Ele cumpriu a sua missão entre nós, conforme anunciaram os profetas. Ele ressuscitou, conforme estamos celebrando nesta manhã. Mas neste momento, queridos, de maneira muito especial, à luz de tudo que nós já vimos e ouvimos, o desafio do Senhor para nós é nos lembrarmos que este Filho de Deus, presente divinal, Ele voltará para buscar a sua igreja. Breve Jesus voltará, breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. Por todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. No final do capítulo 23 de Mateus, após cumprir o seu ministério, já se aproximando o momento da sua crucificação, do seu calvário, diz-nos a palavra de Deus no verso 37 de Mateus 23, que Jesus, após tudo que Ele havia realizado, tantos milagres, tantas maravilhas, tanta coisa preciosa, a mensagem de salvação, muitos endureceram seu coração e continuavam distantes do Senhor. Viviam ainda como se nada estivesse acontecendo. E Jesus então olhou para Jerusalém e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes, e vós não o quisestes. Amados, é impressionante como este tempo em que nós vivemos são iguaizinhos aos tempos de Jesus. O Senhor tem nos falado através da sua palavra, através da sua igreja. Estamos aqui mais uma vez para nos lembrarmos que breve Jesus voltará, mas vivemos a nossa vida como se aparentemente nada estivesse acontecendo, ou que se a volta de Jesus não viesse a acontecer. Queridos, se Jesus não voltasse, se nós não tivéssemos salvação em Cristo Jesus, a nossa vida não teria o menor sentido, como talvez sua vida aqui nesta manhã não tenha o menor sentido para você, porque nada é mais importante do que ter Jesus no coração, nada é mais importante. Por isso ele lamentou quantas vezes. Quem sabe essa tem sido a insistência de Jesus para mim e para você, querido, nesse tempo. Eu quero te juntar, assim como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não querem. E diante desta fala, caminhamos para o capítulo 24. Os discípulos foram atiçados na sua curiosidade, quando no verso 1 do capítulo 24 diz a palavra que, tendo Jesus saído do templo, lá se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo, os discípulos estavam impressionados com a suntuosidade do templo de Jerusalém, e Jesus disse o seguinte: ouça, igreja, ouça isto em nome de Jesus, porque Ele breve voltará. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso, esse templo maravilhoso? Olhemos, queridos, em volta, este templo também.
Não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amados, assim como o templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra, quando Jesus voltar também não ficará pedra sobre pedra. Esse templo tão lindo que nós amamos tanto, queridos. Não ficará pedra sobre pedra, porque Jesus voltará. Os discípulos ficaram surpresos com esta afirmação de Jesus, sabem por quê? Flávio Joséfo relata que o templo que eles estavam mostrando para Jesus naquele momento era um templo construído com blocos de pedra calcária branca que mediam 11,5 metros aproximadamente de comprimento, 3,66 metros de altura e, observem, e 5,49 centímetros de largura, 3,66 de altura e 5,49 de largura. E alguns blocos remanescentes, que podem ser visitados hoje, pesam aproximadamente 400 toneladas. Não ficou pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra. Breve, Jesus voltará. E diante desta fala de Jesus, foi a curiosidade deles, o que é a curiosidade de muitos de nós aqui nesta manhã, até crentes experientes. Às vezes pensarmos neste mistério divinal, é algo tão estranho, né? Imaginarmos que um dia, de fato, os céus vão se abrir, assim como se mostra o relâmpago do Oriente para o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isto às vezes parece uma coisa tão distante de nós, mas irmãos, é fato. E aí, os discípulos então, agora a partir do capítulo 24, verso 1, quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, sentado, os discípulos se aproximaram e fizeram uma pergunta que talvez muitos estejam fazendo nesta manhã e nesses dias, ou ainda nem pararam para pensar. E ele disse o seguinte: mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Eu estou no verso 3. Quando Jesus voltará? Essa curiosidade é nossa, queridos. Quando ele voltará? Você sabe quando Jesus voltará? E Jesus respondeu: olha, que ninguém vos engane. E ele saiu apresentando uma série de sinais que ocorrerão antes da sua vinda, em que nós temos diversos argumentos teológicos. Uns afirmam que estas foram palavras apenas para o povo daquele tempo, outros afirmam que seria de fato uma visão escatológica, e é importante que nós saibamos que tanto Paulo, os discípulos e a maioria dos pais da igreja pregavam a volta de Jesus como se ela fosse ocorrer naquele tempo, percebem? Naquele tempo ainda, e já se passaram mais de 2000 anos, e Jesus ainda não voltou. Mas você crê, querido, que Jesus voltará? Você crê que de fato nós estamos aqui nesta manhã celebrando a ressurreição de Jesus, porque Ele disse que um dia voltará, e Ele voltará, queridos, para buscar a sua igreja? Aí Jesus disse assim: vocês querem saber quando será a vinda do Filho do Homem? E começou a descrever algumas coisas. Se você puder, querido, me acompanhe aqui, os versos que eu vou mencionando rapidamente. E Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Estou no verso 5 do capítulo 24. E eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Observem, irmãos, nós temos hoje no mundo pelo menos 26 conflitos graves, e principalmente o da Ucrânia. E nós sabemos muito bem que aquilo ali é uma guerra mundial disfarçada, concordam comigo? Todos os países envolvidos, mas na verdade é um negócio entre Rússia e Ucrânia. Amados, vocês percebem como é que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é real, e ela diz que Jesus breve voltará, e se Jesus já foi anunciado isso há 2000 anos atrás, significa que hoje estamos mais próximos ainda da volta de Jesus do que estiveram aqueles quando ouviram estas palavras. Vocês ouvirão, mas não vos assusteis, verso 6, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares.
porém tudo isto é o princípio de dores. É só o princípio, querido. Ah, pastor, um terremoto sempre aconteceu, manifestações da natureza sempre aconteceram, é verdade, querido. E exatamente por isso precisamos estar atentos, que são sinais da vinda de Jesus. Estes fatores e estes fenômenos da natureza devem nos trazer a esta realidade. Jesus voltará, quer isto seja um sinal iminente ou não, querido. Jesus voltará. Verso 9, então serão atribulados, vos matarão, serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Temos visto em missões aqui quantos estão sofrendo por causa do nome de Jesus. Já ouvimos isso aqui. Vão se levantar falsos profetas. Agora observem aqui o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que mais desperta a minha atenção, em particular, meus irmãos, sobre sinais da vinda de Jesus, não são nem essas coisas fenomenais, mas é o comportamento da humanidade. Vocês percebem como o mundo está cada dia mais e mais se degradando. Vocês percebem como o valor da vida é cada vez mais banal. As notícias estão aí para nos mostrar estas coisas. Pastor, mas sempre foi assim, é verdade, sempre foi assim, mas está piorando. E ainda que sempre tenha sido assim, isto é sinal, querido, que este mundo jaz no maligno, que há violência e que o dia do juízo do Senhor virá. O Senhor voltará, Jesus breve virá e vai colocar ordem nesse caos, querido. E aí é interessante ainda, que insistindo com Jesus, quando então, Senhor, essas coisas acontecerão? Aí Jesus, no verso 32 deste mesmo capítulo, ele apresenta alguns sinais interessantes. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ouça, igreja, breve Jesus voltará. Se a figueira já está com seus ramos se renovando, as folhas estão brotando, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, as que foram mencionadas anteriormente, sabei que está próximo, o fim está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça, porque passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus não passarão. Breve Jesus voltará. Mas quando Jesus voltará? Quando? Diz a palavra de Deus no verso 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi, observe isto aqui, queridos, há algo importante aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Estou no verso 37, passando para o 38 agora. Porquanto assim, olhem que coisa interessante, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que o Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Imaginem vocês, qualquer um de nós, pastores da igreja, em pleno, na praça ali dos Três Poderes, anunciando e dizendo assim: olha, se preparem aí, preparem a vida de vocês, se arrependam, porque Deus vai mandar uma chuva e vai inundar todo esse Brasil inteiro, esse Distrito Federal inteiro. Se vocês não se arrependerem e não entrarem nesse barco que eu estou fazendo aqui, imaginem, bem lá na Praça Central ali, vocês vão morrer, vocês vão perecer.
E eu imagino que chamaram muitas vezes, né, Noé de doido, com razão e com propriedade, né? Só que não perceberam a realidade da vida em que eles estavam vivendo. Sabem como é que estavam os dias, ou o mundo estava nos dias de Noé? Veja só em Gênesis 6, de 9 a 13. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos. E ouçam como estava a terra naquele tempo, no tempo de Noé. Muito diferente de hoje. Ironia, claro, irmãos. Olhem só. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis 6, de 9 a 13. A terra estava corrompida. Como é que está a terra hoje, queridos? Como é que está o mundo hoje, queridos? Como é que está o nosso país hoje, queridos? Como é que está a nossa casa hoje, meus irmãos? Será que impera dentro da nossa casa a corrupção, o adultério, a injustiça, a mentira, planos que não agradam a Deus? Como será o olhar do Senhor para a minha casa, para a sua casa, queridos? Porque é fácil falar no mundo, mas isso diz respeito a mim e a você aqui agora, porque Jesus voltará. E ele disse, assim como foi nos dias de Noé, em que era anunciada a oportunidade de entrar na arca, ou de arrependimento, e ninguém se arrependeu, assim está acontecendo hoje. E Deus tenha misericórdia de nós, que nenhum de nós que conhecemos ao Senhor estejamos nesta situação, mesmo conhecendo a Deus, praticando iniquidades, porque o filho da iniquidade não é filho de Deus. E de repente veio o dilúvio. E é interessante que alguns ficam com medo dessa volta de Jesus, e eu já ouvi isso de tantos jovens e adolescentes: não, Jesus não pode voltar agora não, eu quero me casar. Eu quero ter filhos. Jesus não pode vir agora, né? Queridos, não há problema nenhum em você querer se casar, em você querer ter filhos, assim como acontecia nos dias de Noé. O problema é que nós não podemos nos esquecer jamais que todos esses projetos de vida são muito bons, se Jesus, que breve virá, for o Senhor da nossa vida. Se nós, ao amanhecermos, cada dia nos lembrarmos: hoje eu preciso fazer diferença na minha vida, onde eu estiver, porque breve Jesus voltará. Então, eu sou um cristão, eu sirvo aquele que ressuscitou, o presente divinal, queridos, porque Jesus, o presente de Deus, me lavou e me purificou de todo o meu pecado. E ouça isso, meu querido irmão, em nome de Jesus. Se você diz que é crente e você tem prazer no pecado, você precisa rever com urgência a sua crença e a sua fé, porque uma árvore boa não pode dar fruto mau. E a palavra de Deus diz que árvores más serão queimadas e lançadas no fogo eterno. Breve, Jesus voltará. Quero concluir, queridos. Então, nos tempos de Noé, casavam e davam-se em casamento. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã anunciando isso. Olha, Jesus voltará, querido, conserte a sua vida, arrependa-se dos seus pecados. Jesus morreu na cruz e jorrou o seu sangue para que nós confessemos os nossos pecados, porque o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Sabe por quê? Inevitavelmente 2 coisas irão acontecer. Já faz mais de 2000 anos isso, a gente vive como a geração de Noé. Isso aí isso é conversa fiada, não, faz tanto tempo que Jesus não veio, vamos continuar vivendo a minha vida de qualquer jeito, queridos. 2 coisas fatalmente irão acontecer.
Ou Jesus voltará no nosso tempo, e Ele pode voltar agora, inclusive. Ele pode voltar agora, inclusive. Você estaria preparado para esse encontro com Jesus agora, nesse momento? Ou, se Ele não vier, a qualquer momento nós podemos ir nos encontrar com Ele. Não é verdade, queridos? Que o Senhor nos conceda vida longa, viu? Para todos nós. Todos nós. Você pode garantir quanto tempo você vai viver? Eu peço a Deus vida longa, viu? Eu peço. É bom viver com toda a luta, mas, queridos, pense nisso. Uma história rápida. Enquanto Jesus não vem, nós temos que diariamente estar corrigindo as nossas vidas, porque Ele voltará. Ainda recente aqui na igreja, fui convidado a fazer uma visita de um homem, um brigadeiro, um homem muito importante, familiar de alguém da Laís, distante. E foi me alertado o seguinte: cuidado que esse homem ele é muito bravo e ele está com uma doença terminal. Ele adquiriu uma leucemia e ele é muito bravo, é muito reticente ao evangelho. O senhor pode ir lá fazer uma visita para ele? Eu falei, posso, vou lá. Mas se ele maltratar o senhor não leva a mal não. Não leva a mal não, a gente não leva a mal não, né, pastor? A gente sempre leva bem, né? A gente leva bem. Cheguei lá na casa daquele homem, um casarão, brigadeiro, e recebeu assim com um semblante sereno. Pois não, senhor pastor? Sou pastor Francisco. Pois não, pastor. Pessoal, dá licença aí. Me levou para uma sala, sentamos lá, e ele virou para mim e disse assim, antes de qualquer coisa, ele disse assim, pastor, eu já sei o que o senhor veio fazer aqui, então deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu soube da minha doença, e eu sei que ela é grave, eu estou a ponto de morrer por causa dessa doença, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, porque eu era um cara duro. Primeira coisa que eu fiz, falei, deixa eu acertar minhas contas lá em cima. É mesmo que a família disse que ele era tão bravo? Você começou a acertar suas contas? Foi. Pedi para Deus para me perdoar uma opção de coisas que eu fiz. Maltratei uma opção de gente, papapá, fiz, aconteci, minha família também. Eu fiz isso, aí já me acertei lá em cima. Depois, falei, Deus, me ajuda aí. Tem uma porção de gente que eu preciso acertar minhas contas também. E ele disse, pastor, eu fiz isso. Procurei pessoas, consertei, corrigi erros e tal. Isso me fez muito bem. Tem uma coisa que a minha família não sabe. O que é? Eu já entreguei minha vida para Jesus. Olha que coisa. Porque quem tem Jesus, quem acredita que Ele voltará ou que você irá encontrar com Ele, muda de atitude, meu irmão. E ele disse assim, é verdade, você faz uma oração de confissão comigo aqui, pastor, é aqueles momentos que a gente fala assim, poxa, que bênção a gente ser ministro do Senhor. Ele fez uma oração linda, irmãos. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero morar contigo. Senhor Jesus, abençoa os que ficam aqui. Se eu maltratei alguém, me perdoa. Minha vida está nas tuas mãos. Brigadeiro, cara duro, Major César, duro. Mas não há dureza de coração que não seja quebrantada pelo poder de Jesus, meu. Aí aquele homem virou e disse assim, pastor, semana que vem eu vou tomar um coquetel de remédios, é a última chance que eu tenho. E eu não sei se eu vou sobreviver. O senhor pode ir lá na véspera? E eu fui, pastor, eu fui. Cheguei lá no hospital, ele deitado num leito, a esposa deitada no outro. Aí eu me assentei assim naquela escadinha que dá para cima da cama, né? Me sentei ali. E eu tentando consolar aquele homem, ele virou e disse assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre quis andar por todos os lugares nessa vida e corri atrás disso. Eu tive poder, eu entrei por palácios, eu estive sempre no meio da turma, da high society, mas sempre eu senti um vazio no meu coração. Aqui nesse hospital é impressionante. Essas pessoas aqui, gente que eu sempre maltratava, são pessoas que gostam de mim, que cuidam de mim, que vêm aqui para ouvir conselho. E eu disse, porque eu poderia tanto ter descoberto isso há mais tempo, que as pessoas são tão mais importantes do que as coisas. Mas não tem problema, pastor, se eu tomar aquele coquetel, e se eu sobreviver, eu vou fechar uma churrascaria, ele era pão duro, eu vou pagar um almoço para todo mundo. Pagar o almoço para todo mundo. O evangelho mexe até com o bolso da pessoa. Mexe até com o bolso.
E foi assim, né? E teve um dia que ele disse, eu falei para minha esposa, eu queria tanto pedir perdão aos meus filhos, mas eu estou aqui tão distante, eu queria dizê-los, olha só, eu queria dizer para eles que eu os amo, porque eu nunca disse para eles que eu os amava, para eles que eu os amava. Olha que coisa, quanto tempo faz que tu não diz para o teu filho que você ama aí, querido? Para sua esposa, para pessoas que são importantes para você. Aí ele disse assim, eu queria tanto. Aí a esposa falou, por que você não faz isso agora? Mas como eu estou aqui, pega o celular. E o homem pegou o celular e começou a dizer, meu filho, papai sempre foi muito duro com você, porque eu era militar, viu, militares? Cuidado, hein? Alivia, né? Eu era militar, e papai disse, mas eu quero que vocês saibam que papai sempre amou muito vocês. E houve choro, e houve reconciliação, e houve perdão, e houve reatamento de relacionamento ali, entenderam? E aquele homem tomou aquele coquetel, dei um abraço nele, foi embora. À noite ele tomou o coquetel, e lá está a Laís me acompanhando aqui. Ele não sobreviveu, ele não sobreviveu. O Senhor não veio, mas ele foi para o Senhor. Mas foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus. E ele vai ressuscitar com Cristo Jesus, porque Cristo ressuscitou, e esse Cristo que ressuscitou, ele vive, e ele voltará para buscar a sua igreja. Queridos, como é que você está, querido? Como é que você está? Pense bem, não brinque com essas coisas não. Está igual nos dias de Noé, pintando e bordando por aí, ainda dizendo que é crente, adulterando, mentindo, flertando na internet, igualzinho nos dias de Noé. Isso não agrada a Deus não, querido. Essa manhã de ressurreição é momento de abrirmos o coração e dizermos, Senhor, lava os meus pecados, confessa, querido, lava-me, purifica-me, porque o Senhor voltará. Quando o Senhor voltar, eu quero estar pronto, e se eu for ao teu encontro, eu quero estar pronto também. Que o Senhor nos abençoe.